de volta com mais um vídeo no canal. Lembrando e deixando bem claro, como sempre, que essas histórias que eu trago aqui no canal não são minhas, são apenas interpretações de histórias reais enviadas pelos meus seguidores e também tem muita história baseada em fatos reais, tá bom? Então, se você quiser ter a sua história contada aqui no canal, Sua História por Fanny Neres, basta me enviar um direct no meu Instagram, no e-mail que eu vou estar deixando aqui embaixo, ok? Então, vamos parar de enrolação e cola comigo nesse vídeo, que é sucesso! Os meus pais sempre foram muito rígidos. Eu sempre fui uma menina que vivia presa dentro de casa. Meus pais não deixavam sair pra canto nenhum. E eu sempre via as minhas amigas na rua. Era naquela época em que todas as crianças brincavam juntas na rua, de queimada, de amarelinha, pulando corda. E eu vivia triste do portão, olhando aquelas crianças brincarem e tal. Então eu fui crescendo e fui ficando mocinha. E comecei a estudar com garotas que eram mais desenvolvidas assim do que eu, no sentido de mente aberta, entendeu? Mais pra frente. Um dia a professora disse que era pra gente fazer um trabalho em grupo. E eu comecei a chorar e a professora ficou sem entender e perguntou por que eu tava chorando. E eu falei, né, que meus pais nunca iam deixar eu ir pra casa de alguém pra fazer o trabalho em grupo e tal, né? Então a professora perguntou, e se você pedir a seus pais para suas colegas do grupo ir para sua casa, será que eles não deixavam? Então eu cheguei em casa e perguntei para meus pais se o meu grupinho podia ir na minha casa pra gente fazer o trabalho. E eles ficaram meio assim, e eu falei pra eles, olha, se vocês não deixarem, eu vou ter que ir na casa de alguém pra fazer. Então na mesma hora eles deixaram. Então as meninas do grupo foram pra minha casa, a gente fez o trabalho. Elas notaram que meus pais eram super rígidos e ficaram bem quietinhas, não fizeram bagunça e tal, né? E com o tempo, os meus pais foram deixando uma das minhas amigas ir sempre na minha casa. E os meus pais começaram a se afeiçoar a ela, gostaram bastante dela, viu que era uma menina inteligente, uma menina educada. Até que um dia, ela me chamou pro aniversário dela, que ia ser na casa dela. E os meus pais ficaram meio assim, pé atrás, mas a mãe dela foi falar com eles e meus pais acabou deixando. Gente, lembrando que eu tinha 12 anos nessa época. Então meus pais deixaram, pela primeira vez, eu sair sem eles. Então eu fui para o aniversário dessa menina, foi tudo muito bacana, muito legal e tal. Só que nesse dia, no aniversário, eu conheci o irmão dessa minha amiga. Gente, o irmão dela, assim que eu vi de cara, eu me apaixonei. O menino era lindo demais, eu nunca tinha visto ele. Então eu falei pra minha amiga, nossa amiga, como seu irmão é gato, meu Deus, eu tô chocada. E a minha amiga começou a rir e tal, e falou, olha, ele é solteiro, viu, não sei o quê. Então, eu e o irmão da minha amiga, a gente começou a conversar, mas normal, ele não dava muita bola pra mim e tal. Então, o tempo foi passando e a minha amiga sempre ia na minha casa e tal, e eu acabei esquecendo do irmão dela. E se passou, gente, muito tempo mesmo, muitos anos. Eu já estava com 14 anos, quando novamente meus pais deixaram eu ir na casa dessa minha amiga, pra vocês verem o quanto meus pais eram rígidos demais, demais. Só que com o passar do tempo, gente, eu fui mudando, eu fui ficando bastante diferente. Foi chegando meninas novas na escola, meninas muito mais pra frente do que as minhas amigas. E eu fui aprendendo muitas coisas com elas. Eu comecei a usar roupa curta, eu comecei a bater o pé, a dizer que eu não queria usar as roupas que a minha mãe queria comprar pra mim. E as minhas tias ficavam falando pra minha mãe, ah, mas ela tá crescendo, a sua filha não é sua boneca, você não pode mais vestir ela do jeito que você quer. E eu fui começando a usar roupa curta, eu fui começando a dar em cima dos meninos da escola. Gente, eu dava em cima de todos os meninos da escola. Eu já era conhecida como a rodada da escola, sabe? Porque eu ficava com todos, gente, com todos. E modéstia à parte, eu sempre fui bonita, eu sempre tive muito corpo, então isso chamava atenção. E o meu pai, ele começou a me colocar contra a parede. Ele começou a brigar bastante comigo por causa das minhas atitudes, que já tava começando a ouvir boatos de mim e tal, e eu dizia que era tudo mentira, e ele falou que eu agora não ia mais usar aquelas roupas e não sei o que, e eu falei que se eu não usasse, eu não ia mais pra escola. Gente, eu tava totalmente rebelde, muito rebelde. Então o que aconteceu? Os meus pais percebendo, né, meus professores conversando com meus pais, as minhas tias conversando com meus pais, me prendendo muito, aquilo tava me prejudicando. No lugar de me proteger,
tava me prejudicando. Aí o que aconteceu? Meus pais aos pouquinhos começaram a me liberar, mas com restrições também, pra chegar em casa, pra sair e tal, né? Então eu comecei a ir na casa daquela minha amiga. Lembra que eu falei pra vocês que eu conheci o irmão dela? Vamos chamar ela de Raquel. Pronto, eu continuei indo pra casa de Raquel, mas eu tinha sempre hora pra voltar. E o irmão gato dela sempre tava lá e muito mais bonito, gente. O menino ficava muito mais bonito. Então eu começava a dar papinho pra ele, a dar ousadia, mas ele nunca ligava pra mim, gente, porque eu só tinha 14 anos, ele já era de maior e ele não queria encrenca, mas eu era muito ousada. Eu dava mesmo em cima dele, né? Até que um dia só ficou na casa eu, a Raquel e o irmão dela. Então a Raquel, sabendo que eu tava querendo ficar com o irmão dela, e a Raquel super chipava nós dois, era o sonho da Raquel que nós dois namorassem, a Raquel acabou deixando a gente sozinho na sala, né? E eu comecei a dar em cima do irmão dela. E o irmão dela, a gente ficava me afastando. Ó, menina, fica quieta. Eu não quero ficar com você. Você é muito novinha, você só tem 14 anos. Você tem corpo de mulher, mas você só tem 14 anos. Não quero encrenca pro meu lado, seus pais. E ele falava nos meus pais. E eu dizia, nossa, esquece isso. A gente só vai dar um beijinho e tal. E eu ficava, gente, em cima dele mesmo, com força, marcação cerrada no garoto. Mas ele foi firme ali e ele não aceitou, ele não quis ficar comigo e tal, né? E por conta disso, gente, eu fiquei revoltadíssima, muito revoltada. Então teve um dia que ficou novamente nós três sozinhos. E a minha amiga, ela falou, vamos ver se agora vai dar certo, não sei o quê. Então ela inventou de ir na mercearia, ali na rua mesmo da gente. E ela disse que ia comprar um lanche e voltava já, né? E eu fiquei lá esperando ela, na sala, comportadinha. E o irmão dela até falou assim, gente, olha, vê se fica quieta, garota. Gente, só que ele mal sabia o que eu estava planejando na minha cabecinha maliciosa, né? Aí o que aconteceu? Esse menino, ele entrou no quarto. E, gente, eu abri a porta do quarto dele e entrei também. Entrei dentro do quarto. Esse garoto, ele ficou... Eu não acredito que você fez isso. Você entrou no meu quarto. Menina, como você é ousada. E eu falei, agora você não me escapa. A gente vai ficar hoje sim. E ele, gente, eu nunca imaginei que ele fosse correr de mim daquele jeito. Então eu falei, cara, você é gay? Você é o quê? Você me acha feia? Você não quer ficar comigo? Ele disse, não, garota, eu só morro de medo do seu pai. Eu não quero encrenca pro meu lado. Você é muito ousado, eu não tô gostando nada disso e tal. Então, meio que ele tava entendendo aquilo como um abuso, sabe, da minha parte. E ele dizia que não queria e tal. Gente, até que a mãe da minha amiga, né, a mãe dele também chega. E ela escuta a gente falando, né? Porque a casa não era tão grande assim. Então ela escuta a gente conversando. E quando ela abre a porta do quarto, lá estou eu, enfiada no quarto do garoto. O que é que tá acontecendo aqui, hein? E você, Rafael? Por que deixou essa menina aqui entrar no seu quarto? E, gente, o menino ficou sem saber o que falar. Ficou branco, azul, amarelo, começou a gaguejar. E ele não sabia nem como dizer pra mãe que era eu que tava dando umas invertidas ali nele, que era eu que tava insistindo, sabe? Então eu falei pra mãe dele que não era culpa dele, que eu que entrei, eu tive a coragem de falar assim. Eu falei pra ela que fui eu que entrei ali no quarto, que eu tava gostando dele e tal. E a mãe dela falou, menina, pelo amor de Deus, vai estudar. Vai tirar a catinga do misto, tu tem a idade da minha filha, tu só tem 14 anos, tu tá dando em cima do meu filho de 18 anos. Me poupe, minha filha. Olha, eu acho que eu não quero mais minha filha andando com você não, viu? Então, nessa hora, eu fiquei muito assustada. E ela falou assim, olha, eu vou ter que conversar com seus pais. Eu implorei, gente. Eu implorei pra ela não falar nada pros meus pais. Senão meus pais iam... Meu pai ia me bater. Além de uma surra que eu ia tomar. Ia me deixar de castigo. Sem poder sair pra nenhum canto e tal. Mas foi isso que aconteceu, gente. Infelizmente, a mãe da minha amiga, né, da Raquel e dele, foi conversar com meus pais, falou o que estava acontecendo. Meu pai ficou morto de vergonha. Essa conversa se espalhou para toda a vizinhança, gente. O bairro não era tão grande assim, todo mundo ficou sabendo. Meu pai ficou morto de vergonha. E meu pai me deu uma surra, gente, uma surra, sabe? Mas, infelizmente, eu não aprendi com essa surra, né? Meus pais, eles me mandaram pro interior. Gente, pro interior, sabe, lá nos cafundó do Juda mesmo, sabe, onde é um breu da molesta, da molinga.
Ele me mandou para esse breu, me mandou para esse interior da minha avó e disse que eu não ia mais botar os pés na cidade. E eu fiquei muito revoltada, gente. Meu pai tava morto de vergonha, já tava o maior boato, dizendo que eu não era mais de nada. Só que eu ainda era virgem, sim, gente. Eu só era um pouco danadinha, assim, de me dar em cima dos garotos, né? Aí acabou que eu fui pra esse interior brabo, que fiquei lá. Só que eu fiquei muito triste, mais revoltada ainda, porque eu não aprendi com isso, né? No lugar de eu me comportar, pra meu pai ver que eu tava melhor e voltar pra cidade grande, não. Eu continuei dando trabalho. Então, quando eu fiz 15 anos, eu conheci um cara de 30 anos e a gente começou a namorar escondido. E foi com esse cara que eu tive a minha primeira vez. E foi o maior arrependimento da minha vida, gente, porque ele não foi nada educado. O que aconteceu? Acabou que eu engravidei dele. A minha avó falou que eu não ia cuidar daquele bebê sozinha. Então ela meio que a família obrigou eu a me casar, na verdade se juntar com ele, né? Ele assumir e tal. E ele assumiu, gente. Só que eu sofri muito, muito, muito. Essa é a parte mais triste da minha história, né? Eu sofri muito. Eu deixei de estudar. Eu perdi todos os meus amigos. E o que é que eu digo pra vocês, gente? Hoje, graças a Deus, eu tô livre. Eu não tô mais com esse cara. Tô com meu filho, né? Precisou passar por isso pra reconhecer o que os meus pais faziam. Ok, eles me prendiam demais, não era certo, né, o que eles faziam. Só que as minhas revoltas custou caro, né, porque eu sofri muito na mão daquele homem, né, até mesmo na minha primeira vez, que foi horrível. Eu nunca pensei em passar por aquilo, mas enfim, precisou passar por isso para poder reconhecer o que os meus pais faziam era só pro meu bem e não pro meu mal. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história, tá? É uma história real, enviada por uma seguidora. E eu achei muito interessante a história dela, gente, muito interessante. Olha só, realmente, a gente que é pai, que é mãe, a gente não pode ser ao extremo. A gente também não pode prender demais e nem liberar demais, né? Foi o que aconteceu com essa menina, né? Eu assisto muito a Dani Delanos e ela conta uma história de uma amiga dela, né? Várias vezes, assim, quando é uma história que faz ela lembrar dessa história da amiga, ela conta. E os pais dessa amiga dela também prendiam muito ela, muito. Até que a menina fugiu, tá vendo, pro Rio de Janeiro com o namorado, né? Ou seja, a moral da história é que quando é ao extremo demais, o filho, ele se revolta, né? Ele se revolta, ele quer provar as coisas do mundo, ele quer curtir coisas que ele nunca curtiu. Então tem que ter o consenso, sabe? O bom senso tem que andar ali junto para que isso não aconteça com nossos filhos, né? E essa história, gente, nos traz uma lição muito grande. Como ela falou, olha só, que ela precisou passar para ela ver, né? Que mesmo do jeito do pai, da mãe dela, ele só queria o bem dela, né? E que isso não levou ela para canto nenhum. E ela podia sim ter estudado, ela podia sim hoje estar formada em alguma coisa, estar em alguma profissão, né? Mas infelizmente já tá... Infelizmente não, né? Porque o filho é uma bênção, né? Mas da forma que ela conheceu esse cara, da forma que ela teve a primeira vez dela, da forma que ela engravidou, foi um trauma para ela, né? Então tá aí, infelizmente, ela quando lembra disso fica triste, mas graças a Deus hoje ela tá muito feliz, tá muito bem, né? E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, deixa bastante like, se você for novo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!